Oi? Tá Tudo escuro aí? bom? Ah, agora sim. Agora tá tudo certo. Melhorou? Deixa eu aumentar a Deixa eu luz me aqui. enquadrar aqui, porque eu tava meio fora. Pode baixar a tua câmera. Isso, lindona. Que bom. Ah, e aí? Chegar um pouco mais Então, eu estava. próxima. Tudo bem, e Tudo você? Como é que estão bom? as coisas em Sampa? Muito. Correndo. Correr Final em de São Paulo. ano, muita Correr em São Paulo chuva, parece slogan, né? muita chuva aí, Aí tá é, chovendo. chovendo Aí tá bastante chovendo aqui bastante? também. Aqui Aí também demais. tá Aqui a chovendo, chuva né? é absurdamente Muito, perigosa, muito, inclusive. Essa muito. época em Santa Catarina, Paraná, nas estradas daqui, é um risco trafegar por aqui. Teve bastante acidente, um acidente muito triste que aconteceu aí há 2 dias. Terrível. Não para de chover. Diz que ia chover de ontem para até amanhã É. 200 milímetros, o que é, imagina, é uma piscina em cima Nossa, da sua cabeça. amanhã Você vem para estarei cá? aí. Ah, que bom. Amanhã Eu quero estarei ver, aí. quero ver se eu te Vou encontro aqui. amanhã. Vamos combinar de te encontrar. Nos Muito bom. encontraremos. Bom, nós estamos iniciando. Tem aí uma galera que já está aqui conosco, está acompanhando a gente. Tem uma opção de gente que eu sei que vai entrar ao longo do aviso do Instagram. Mas como todos os nossos vídeos por aqui, ele será mantido. E amanhã é quinta-feira, amanhã a gente, talvez em função do dia conturbado de amanhã aqui em Floripa, que vai ter muita coisa aqui, não dê para publicar amanhã, mas no máximo sexta-feira ele vai num post no portal e em todos os canais, em todas as redes sociais, vai o seu vídeo com essa nossa conversa, que vamos deixar você dar um oi para o pessoal para ficar registrado no vídeo. A partir de agora, 1, 2, 3, vai valer o vídeo que nós vamos salvar amanhã. E aí, Patrícia, prazer em te ter aqui. Muito obrigado pelo convite, por Oi, ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a comunidade acontecendo aqui. eu que agradeço, Jailson, tu sabe o carinho que eu tenho por ti e pela cidade aí, né, que tem no meu coração, inclusive, além da saudade, tudo que eu conquistei aqui em São Paulo vem de Florianópolis, né? Então, tá com essa turma aí, tá contigo, é um prazer enorme, te Imagina, é uma agradeço muito. satisfação poder compartilhar a tua inteligência. Eu conheço você na Propag há 22 anos que eu comecei a frequentar a Propag. Então você era uma pichotinha, estava lá furungando ali do lado do Uhum, Peixoto, o Rogerinho, acho que já estava naquela época. Enfim, é, eu vou começar a nossa conversa já. perguntando assim: quem é a Patrícia Costa? Só não vale responder que é filha do Roberto Costa. Não, isso não. Filha do Outro dia Robertão. eu conversei com a Dalena, eu E conversei da com Lena. a Melina, e aí, eu não sei, eu apresentei a Melina para uma pessoa, e ela disse assim, só não diz que eu sou filha do Roberto. Brincadeira. Ah, a gente Claro, tem mas assim, orgulho da eu acho que nossa todo história, mundo, né, do todo nosso. mundo apresenta, ó, essa é a Melina Costa, filha do Roberto Costa, né? É, mas tu sabe, Jailson, quando eu trabalho com meu pai desde os 15 anos, né? Eu trabalho na Propag. Saí, voltei, fui estudar fora, vim fazer estágio aqui na DPZ, depois voltei, mas tinha gente que me chamava de Roberta e eu atendia. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo Eu falei, oi, certo, tudo né? bom? Porque no final das contas sempre tem uma ligação, Sim, né? Então, mas assim, falar um pouquinho de mim é uma pessoa que é apaixonada por arte desde pequena, né? Eu tive a sorte de nascer dentro de uma agência de publicidade que na época, inclusive, tinha quarto escuro de fotografia, né? Tinha eu, realmente o Peixoto eu fazendo os lembro. layouts é, de para mim assim era um mundo mágico, né? Ah, Aquele lugar, né? Então foi um lugar que sempre nos trouxe essa curiosidade, eu acho, por tudo que é criativo, por todos os meios de arte. E isso foi crescendo muito comigo, né? Eu acho que até a minha vinda para São Paulo foi muito por causa disso. Eu tenho uma necessidade gigantesca de ir a museu, é o meu, assim, o meu lugar que sagrado é ir no legal. museu. Então, eu viajo para ir no museu, eu tenho uma paixão enorme por arte e eu acho que isso me alimenta no meu negócio, né? Então,
Eu acho que se eu fosse falar da Patrícia, além de mãe, né? Eu acho que é uma coisa assim, eu tenho duas filhas, uma Aham. manezinha e uma Paulistinha, já paulistana. paulista, né? A, ma- a Aham, paulistana. Então, é uma das coisas assim que é o meu grande prazer na vida também, é aham, ser mãe. E o meu trabalho. Eu tenho sem amo dúvida. o que eu faço. Cada vez mais, assim, eu acho que eu fui. É óbvio que eu vim dessa área de advertising, né? Que foi que eu aprendi muito na Propag, lá com todos os grandes publicitários de Santa Catarina, né? Que hoje às vezes têm até suas próprias agências, estão em Uma outros grande lugares, escola. mas que a gente conseguiu Grande escola. uma grande escola, que a gente conseguiu conviver com pessoas muito interessantes, né? Eu tive essa sorte, né, de viver num mundo criativo, com pessoas inteligentes, interessantes, diferentes, né? Nada normais, né? Então, assim, uma coisa que sempre despertou muita Legal. coisa boa Muito dentro de legal. mim, Sabe assim, que esse né? perfil que você descreveu rapidamente é da pessoa inquieta, que não tem rotina. Todo mundo que trabalha em propaganda odeia rotina, odeia a mesa organizada e vão Odeia, para frente, né? odeia. Curiosidade, alguma das suas filhas chama Roberta? Não. Não, é a Letícia e a Sofia. Que idade elas Sofia. estão? É. A Leti está com 20? 20 e a Sophie tem Olha, 9. A Leti já está uma mulher, está morando em Vancouver, cursando psicologia, foi para uma outra área, apesar das duas agora a pequena vai ser artista, não tem outra. Ela é muito criativa, as duas são, mas a Sofia é uma mas que figura. bom. Fale um pouquinho da tua formação. Você estudou em Santa Catarina. Você falou que estudou fora, mas você teve um estudo, uma parte da tua formação foi em Santa Catarina. Em que área que foi? Não, total. A minha formação foi na UFSC, em administração. Eu me lembro que eu queria fazer ISPM em São Paulo. Meu pai falou para mim o seguinte: minha filha, criatividade ou a gente tem ou a gente não tem. Agora, gestão a gente precisa aprender. Se tu quer tocar o teu negócio, porque a gente realmente precisa entender, né? Porque a nossa área é uma área criativa, obviamente, eu acho que isso, mas a gestão do dia a dia é como uma empresa, Se- como outra, né? Segurança. Qualquer. A gente que ter tem que ter esse olhar. Então, eu fiz Ah, administração. Depois eu fiz alguns cursos na área de artes plásticas, na Pan-Americana, aqui em São Paulo, já depois que eu vim uhum. morar aqui. E antes da pandemia, por sorte, inclusive, porque é uma paixão que eu gosto e que me interessa muito, a questão da arte digital, eu fiz um curso que chamava Arte Contemporânea para as Mídias Digitais, Olha, na EBAC. interessante. E que foi muito interessante, que me preparou para a É, pandemia, inclusive, né? Então, na pandemia, eu consegui reinventar o meu negócio, que é um negócio muito presencial, de experiência de marca, para uma experiência digital. Então, foi muito bacana, assim, e essa coisa de gostar muito mesmo, de aprender essa outra área mais focada em criação, em ver mas outras aham. coisas que ainda não são Sim, fáceis para mim, né? Principalmente essas novas mas tecnologias, né? Eu acho que a gente tem que. aprende com as suas filhas, elas te ensinam. Ufa, Roberto nunca tentou sempre. fazer você ser herdeiro, você e a Melina cuidarem da agência, irem para o administrativo, para o financeiro? Nunca tentou isso? Eu passei É. todas as áreas. Eu fui financeira da agência durante 2 anos. Eu comecei na produção, daí na Rádio e TV. RTV, né, que Rádio e a gente TV. chamava, Quando só, né, quando só rádio e tinham dois TV. meios de É, comunicação, né? Só rádio e TV. isso. Isso, comecei na produção, que produção sempre é uma coisa muito inata minha. Eu adoro fazer a coisa Uhum. acontecer. Essa Uhum. transformação de ter uma ideia e fazer ela acontecer, para mim, é o mágico do Perfeito. nosso Aham. negócio, né? Então, eu adoro produção. Depois, eu fui para administrativo financeiro, passei na mídia também. Daí a gente fez uma transição quando eu tinha 16 anos, estava na agência já, 16 para 17.
a gente fez a transição da máquina de escrever para o computador. Então, eu me lembro que eu fiz o curso do Aham, Publi, então eu que participei dessa transição dentro perfeito. da agência, né? De ser a pessoa do Publi, a embaixadora do Lá Publi para na agência. 1992, por aí, mais ou menos. Aham. E tralalá, por ali. Então, foi muito bacana. Então, eu acabei passando, atendimento é uma coisa também que eu Uhum. sempre fiz. A única coisa que, assim, de fato, eu não passei nesse meu processo de aprendizado dentro da agência com outros profissionais foi na Sim, criação. Mas, realmente, também é uma coisa que eu adoro. Então, eu sempre me meti na criação, sempre trouxe ideias diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, legal. enfim. Então, então eu passei todas as áreas, assim. Tive a Sim, escola, uma né? A baita Propag escola para foi uma grande escola para muitas pessoas, inclusive para mim, que muitos nasci lá donos de dentro. agência em Santa Catarina foram funcionários da Propag. Muitos, vários, Passaram por e lá. brilhantes profissionais, Não, né? Brilhantes ah, profissionais. Mas você sim, estudou na muitos. UFSC, fez administração, teve essa escola toda aqui, mas você viveu fora, você estudou fora. O que que você foi aprender? Então, fala um pouquinho da tua experiência e por onde você andou fora do Brasil. Não, fora eu fui para a Inglaterra, em Cambridge, mas daí na época para aprender inglês, para melhorar meu inglês mesmo. Depois eu vim para São Paulo, fiquei aqui um ano, fiz um estágio primeiro na do iLib, depois eu fui para a DPZ, né? Depois eu fui para a Berg do iLib com a Silvia. E foi, eu brinco, né, que foi quando eu peguei, porque até então eu era filha do dono e ganhava tipo uma Uhum. mesada quando eu trabalhava. E quando eu vim para cá, a Silvia ficou encantada, até porque como a gente tem, eu tinha já um olhar, eu era nova também, tinha 19 anos, mas eu tinha um olhar já de Claro. dono, né, de querer resolver, olhar o cliente e tal. Então ela acabou dizendo para mim assim: "Ah, Paty, não quer ficar?" Eu até tentei na época transferir minha faculdade, não consegui porque eu tinha trancado a faculdade para vir Aham. passar um ano aqui. É, e daí não consegui, só que ela disse que eu podia. Ela assim, tá, quanto que tu quer para ficar? Daí eu dei um X, ela falou, eu te pago. Daí quando eu voltei pro Robertão, eu falei, agora eu preciso ganhar X Vai, para minha voltar filha. para cá. Aí ele te liberou. E daí Muito bom. me liberou. E daí voltei para Floripa, fiquei um tempo com ele. Depois eu resolvi sair ir para a área de moda, que era uma área que eu Eu lembro gostava disso. muito, né? Então eu fiz vários, lembra? Eu fiz vários eventos de moda, que aí começou a minha o meu caminho para essa área de eventos, experiência, tal, que foi quando eu levei o Mercado Mundo Mix, não sei Sim, se sim. você lembra, para lá para o Centro-Sul, né? Que era uma coisa que quando eu vim para São Paulo eu era apaixonada, achava aquilo o máximo, né? Essa coisa de novos estilistas, enfim. A gente fez 6 edições em Santa Catarina, eu e a Cristininha de Vicenzi. A gente mandou um fax Oh, na época e uma outra aham. amiga nossa para os donos do Mercado Mundo Mix. Eles responderam: tá bom, pode fazer. E daí a gente fez 6 edições, comecei a fazer a produção de moda para publicidade, que era uma coisa que não tinha muito, né, em Florianópolis naquela época, assim, mais focada em moda. Trabalhei na RBS um tempo com a Samira Campos, cobrindo toda a parte de São Paulo Sim. Fashion Week. Eu fazia como meio como repórter aí, Uhum. contava um pouco sobre como eu sempre gostei muito dessa área, trazia muito essa questão de falar um pouco dos estilistas de fora, da história deles, enfim, fazer esse link com a arte também. Daí voltei para a agência, quando a agência, no ano 2000, abriu a área de promoções e eventos na época, com a Maria Sim, Augusta Guta. Orofino, né? A Guta. Daí, com a Guta, eu fui fazer o meu estágio de final de curso, e que a gente fez os 40 anos da Propag
com a Bossa Sempre Nova do Luiz Henrique Rosa, com a Eveline, com Meirinha. Então, a gente, toda aquela... O show, enfim, tudo isso a gente fez e eu acabei... daí a Guta falou, nossa, tu é boa nisso, quem sabe tu fica agora na agência, tocando essa área. Que daí eu já fiz uma exposição dos 40 anos na entrada do SIC. Sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Então, foi ali que eu comecei esse meu caminho em eventos, que é uma coisa que eu amo, porque assim, ó, evento, como essa coisa da inquietude que tu falou, evento é um pouco isso, né? Tu faz, boom, acabou, é outro. E são novos desafios. Nada igual, nunca. Nunca. Sempre, né? É nada. E eu digo, evento é eventualidade. Então, assim, a gente passa resolvendo o problema do começo ao fim. Eu adoro, adoro. Então... Muito bom, legal isso que você falou. Teve o episódio da DocSync no lugar da Propag aqui, que foi uma fusão, uma compra, nunca fiquei inteiramente conhecedor disso. Eu vou te contar, e aí, te contar. Com essa história de mudar o nome para cá, para a DocSync, na operação, você ficou com a marca e foi para São Paulo. Isso me interessa muito, acho que é muita gente. Como é que foi essa tua... jogar a marca em São Paulo, um mercado de multinacionais, de grandes marcas, grandes verbas, profissionais da melhor qualidade, você, manezinha, com a Propag de 60 anos, quase 60 anos na época, foi para São Paulo. Conta um pouco esse desbravamento que você fez aí. Eu vim para São Paulo em 2010, numa transição que a gente teve que fazer com a Bung, que está com a gente até hoje. Na época, a Bung veio com toda a área deles de marketing para São Paulo, que era em Gaspar. A gente ficou mais de 35 anos atendendo a Bung Advertising e hoje mais de 45 atendendo a Bung, né? Porque eu continuo atendendo a Bung até hoje. E daí a gente foi fazer essa transição, porque eles iriam vir para uma empresa de São Paulo, né? Na época foi a Liu Lara. E a gente precisava fazer a transição. Eu falei, eu que vou, quero ir para São Paulo, vou para São Paulo com a minha área, que é uma área que as coisas grandes em eventos acontecem em São Paulo. A gente já vinha fazer muita coisa aqui para os nossos clientes, que a gente tinha vários clientes nacionais na época, em que a gente fazia eventos em São Paulo, né? Mas antes de ir para a Propag, virar DocSync aqui, virar Propag, você já estava em São Paulo com outra marca ou já era a marca Propag? Como é que é? Não, sempre foi Propag. Sempre foi Propag. E daí o que aconteceu? Há algum tempo já a gente falava para o Roberto que ele precisava aposentar, que já, né, tem que viver tudo que ele construiu, ser feliz lá com a Lena, lá na cachoeira, deixar a vida um pouco mais leve, que a gente sabe que essa vida até por causa disso, era uma coisa que ele nunca queria pra gente. E no final das contas, as duas foram... A Raquel não, mas as duas foram para esse lado, né? O bichinho mordeu e a gente acabou ficando. Então, ele tinha uma ideia de que a Propag não passaria para a gente, porque ele não queria que a gente tivesse essa vida louca de publicidade, de final de semana, estresse, tarará. Mas a gente adora, né? Então, tá no sangue. E daí ele estava nessa questão de aposentar. Ele teve uma questão de saúde e tal. Eu falei, agora chega, agora deu para ti, tarará. E a gente começou a trabalhar essa transição em 2018. O Rodrigo da DocSync é meu amigo. E, na verdade, no início, eu fui falar com ele para a gente assumir a Propag de Santa Catarina. E daí ele falou assim, tá, Patrícia. Daí a gente começou a conversar, porque ele tem a DocSync aí, e aqui em São Paulo também, é super reconhecida, ele tem uma área de inteligência digital, BI, muito bacana. Que eu acho muito boa e que eu acho que era exatamente o que faltava para a gente, que é uma empresa que está sempre à frente, tanto que a gente está aí há 60 anos se reinventando, mas que era uma área que a gente precisava, de fato, construir com uma experiência diferenciada. E foi quando eu fui falar com o Rodrigo, Rodrigo... E daí ele começou, Paty, então tá, então eu vou 2 vezes por semana para Florianópolis, tu vai 3. Eu falei, não, Rodrigo.
Eu meu quero pé está ser em São Paulo paulistana. hoje. Eu quero, não, eu quero Claro. focar o meu negócio aqui, porque a gente começou a ganhar grandes contas aqui, que eu tenho muito orgulho, assim, por exemplo, a Globo, eu já trabalho com a Globo há pelo menos 4, 5 anos, e eu recebi um Viu quem telefonema entrou? deles. Olha, a gente queria Quem fazer um entrou aqui briefing agora, dando contigo. saudade para ti? Ah, o Vander! Saudade, Vander. Querido, Sim, trabalhou sim. comigo Muitos também anos. muito tempo. Me aturou, né, Vander? Muitos anos. Ele trabalhou na área, trabalhou com o pai no advertising e uma época ele trabalhou Eu, comigo na parte eu e de o Vander eventos trabalhamos também. juntos em São Paulo quando nós tínhamos 22, 23 anos, numa agência chamada Zigelmeier Pimentel Propaganda. Atendíamos Banco Real e depois eu fui para o banco, fui trabalhar no banco, fiquei lá 22 anos e ele continuou na agência. Pô, foi uma época sensacional da propaganda do Banco Real. Mas continua. É, mas é o que eu te digo, assim, a gente que trabalha nessa área, a gente tem a sorte de ter pessoas como o Vander, como o Rogerinho, como o Peixoto, pessoas que só nos agregam, são sempre pessoas do bem, né? Porque os criativos podem. É muito bom a gente ter pessoas tão bacanas em volta e a gente poder criar junto, enfim, Você é estava falando dos seus delicioso. clientes, vamos lá. Aham. Mas voltando. Então, eu tive muito orgulho de a Globo me ligar, me pedindo, eu vi o teu trabalho para Accenture. Eu fui assim, eles têm um grupo de várias pessoas de marketing que eles indicam ali alguns profissionais, eles vão indicando Aham. algumas agências. Muitos clientes meus veio da Bung, que me conheceu na Bung, foi para Ferreiro, eu fui para Ferreiro. Daí, mas assim, a gente, eu fui conquistando novos clientes através de profissionais que saíam de clientes. E depois esse grupo aí, nossa, tipo, Votorantim, Accenture, Globo, veio todo esse grupo que diz assim, gente, vê a Aham. Propag, eles são criativos, eles fazem umas coisas diferentes, tal, não sei o quê. Então, a gente começou a ter uma visibilidade aqui em São Paulo, né? E eu realmente não queria tirar o pé daqui nesse momento, que era um momento em que eu realmente Aham. estava começando. Eu vim para cá em 2010, isso era 2018. Eu estava começando de fato a ter um reconhecimento na área e ter a oportunidade de trabalhar com grandes Sim. clientes, né? Então eu não queria tirar o meu foco disso. E daí a gente fez esse Uhum. combinado em fazer essa transição com a DocSync, onde ela assumiria, né, essa transição do Roberto. Ele ficou durante 3 anos, né? E depois a Propag continuaria em São Paulo e É com eu ela. ficaria com o nome aqui em São Paulo, que, que é uma coisa que, tipo assim, né? Primeiro, que para mim tem um Imagina, valor inestimável sem o nome dúvida, Propag e toda a sem sua dúvida. história, né? Então, a gente fez essa negociação. Obviamente que enquanto o Roberto tivesse nessa transição, o nome estaria Aham. sempre com ele. Ele continua aí como meu conselheiro, né? O e-mail dele vai ser para sempre É. para o PAG, Claro, né? imagina. Porque ele E ele é o seu realmente assessor de imprensa também, né? é o nosso grande. Assessor de Ele imprensa. adora. E briga comigo, Jailson. Ele briga. É Patrícia, tu não te verdade, é vende, verdade. Ele Patrícia. manda. Bom, tens que botar Ele que mais na cutuca as mídia. coisas da Manda, Patrícia manda. para mim, é ele que cutuca. Mas você Cutuca. tem um posicionamento não de uma agência de propaganda, mas de uma empresa que vende experiência da marca. Esse é o grande desafio do CMO de hoje, que não é mais só cuidar do ROI. O Sim. grande desafio para os gerentes de marketing, direções de marketing, é criar experiências para o consumidor. É essa a tua proposta de ajudar o marketing a criar experiências para o consumidor ou é outra coisa? É isso. Quando a gente fez essa transição e, de fato, em 2020, eu assumi a Propag, eu fiz um estudo com uma pessoa especializada em futuro, em planejamento de futuro, né, de tendência, e a gente chegou à conclusão que, de fato,
o advertising se transformou, né? A mudança com a experiência das marcas é completamente outra do que a gente tinha, e até foi essa a minha certeza de focar no que eu realmente gosto de fazer, né? Então, assim, eu acho que hoje, primeiro, as marcas, elas têm que ter um propósito, elas têm que ser verdadeiras no que elas fazem. Isso, quando a gente trabalha a experiência de marca, faz a pessoa sentir aquela marca, o retorno daquele cliente é completamente diferente, né? Então, a gente trabalha o propósito, a gente trabalha as sensações mesmo. Eu acho que quando a gente comunica através das sensações, a gente retém melhor E essa transforma informação, cliente, né? e Então, é transforma isso que cliente em fã. Não é esse o propósito? é isso, é isso. Então, é isso que eu gosto de fazer. Então, e também, quando a gente traz a questão da arte, principalmente hoje, né, essa questão da arte imersiva, da Cada vez interatividade, mais. que veio através dos museus, a gente traz para dentro de uma marca, isso a gente acaba realmente fazendo com que a pessoa sinta aquela marca de uma É. forma Você diferente. falou em propósito. Sim, É o sim, que eu você acredito. falou em propósito. E existe uma diferença na comunicação, pelo menos, entre o que é verdadeiro e o que é transparente, né? Uma coisa de você ter uma marca que fala a verdade é diferente de uma marca que é transparente. Porque quando você tem uma postura de ser social, de ser correta, a marca né, se comporta dentro das quatro linhas, mas a diretoria não, né? Fica uma coisa assim. Então, quando uma empresa como a tua se propõe a cuidar da marca, criar essas experiências, deve contemplar não só a parte artística, o sensorial, toda essa empatia de criar consumidor em fã, Mas mas de ser defensores da marca. Vocês têm como apurar isso? Vocês conteúdo. apuram? Ah, conseguimos isso. Existe uma escala de transformar um simples comprador de produto num defensor da marca? A gente não tem uma forma de mostrar isso, até porque como a gente faz muito evento, assim, acho que assim, o que a gente consegue na pandemia, por exemplo, a gente conseguia ter um retorno Uhum. mais palpável, né? Mas a gente vê dentro dos projetos que a gente faz, o retorno que eles têm é muito focado em cliente, assim, Em né? Eu acho que venda? é muito mais Uhum. específico, né? É em venda, é. Então a gente tem sim esse retorno dentro do que a gente se propõe a fazer para aquele Tá. objetivo, E qual entendeu? a estrutura? A gente consegue mensurar, Pois não, pode concluir. a gente consegue mensurar através de retorno Resultados. mesmo, dependendo de E a resultado, é. estrutura que você tem? Você não é uma agência de publicidade tradicional, não é assessoria de imprensa, não é consultoria, é uma empresa mais para marketing, planejamento, pesquisa, análise Eu, preditiva, dados, como é que é eu tudo isso? brinco, eu brinco que eu sou uma curadoria de talentos. Eu acho que assim, o nosso negócio é feito de pessoas, né? Mesmo a gente usando muita tecnologia, que é um dos nossos pilares, que é uma coisa que eu adoro, e aprendi isso muito através de um cliente meu que é Accenture, que eu já trabalho com eles há mais de 8, 10 anos. É, Depois a gente tem o pilar de tecnologia. Hoje tudo que a gente faz tem muito de tecnologia, seja numa ativação imersiva, seja numa convenção, seja numa instalação, enfim. E o terceiro é a questão do sensorial mesmo, né? Então tudo que a gente faz é voltado para a Uhum. pessoa. Então é fazer a pessoa sentir, né? Então a gente trabalha isso esteticamente, né? E comunica isso de várias formas diferentes. Então eu acho que é isso que a gente abraça Sim. assim hoje. E a gente tem como profissionais, tem arquiteto, tem 3D, tem designer, a gente tem filósofo, que é um dos nossos planejamentos, ele é professor de filosofia.
porque a gente precisa entender as pessoas, a gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo. A gente tem programadores, enfim, a gente hoje tem um leque bem grande de diferentes profissionais aí. A gente tem uma pessoa especializada em ESG, em sustentabilidade, que fez curso fora, porque a As gente está empresas com esse todas olhar querem muito isso, claro. forte, olhando. Todas estão. Então, assim, de que forma que a gente consegue comunicar isso de uma forma verdadeira, que as pessoas sintam que isso é verdade e que realmente as empresas estão fazendo isso internamente. Então, acho que a gente vem agregando novos profissionais de diferentes olhares para que a gente possa ter um resultado melhor no nosso, na solução dos problemas para o nosso Sim, vocês cliente, cuidam de entendeu? mídia também desses clientes de vocês? Ou vocês fazem tudo menos mídia? A gente faz tudo menos mídia. Então é o que os clientes mais querem, né? Os clientes querem exatamente isso. O turnover é grande, você tem uma manutenção, uma retenção de talentos por muito tempo. Como é que funciona isso na tua agência? Não, a gente tem pessoas que estão com a gente há mais tempo, mas a gente tem, sim, eu acho que essa nova, e até acho também, Jair, por exemplo, antes da pandemia, o nosso foco era muito presencial, né? Então, essa questão de ter arquiteto, de ter pessoas que pensem no Aham. espacial, assim. Na pandemia, a gente precisou de outros profissionais também. Eu acho que isso depende muito. Hoje a gente, na verdade, tem o que a gente tinha antes e o que a gente ficou da pandemia, dessa necessidade de a gente estar divulgando de forma digital, enfim, de programações, de aplicativos, tal. Então a gente misturou um pouco, mas a gente tem sim pessoas que vão morar fora. Eu tenho uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia comigo e que foram ex-funcionários meus aí de Florianópolis que acabaram voltando por causa do remoto e que estão comigo de novo até hoje, que é o André Pedrini, o Thiago Ilha e o Johannes, que é o meu 3D, e que agora não Aham. largo mais deles. Eles já me conhecem quando eu morava aí, agora eles estão comigo já há alguns anos também. Então, eu acho que isso a gente também vai criando. Eu tenho fornecedores que fazem parte praticamente já da forma que eu consigo entregar com tanto carinho, assim, com tanto cuidado para os meus clientes. Fornecedores que estão comigo desde de que eu vim para São Paulo, pessoas que a gente forma, enfim. Então, eu acho que isso é muito Muito bom. importante, Ó, assim. você disse que vem para Floripa amanhã. O Roberto falou que vocês Uhum. têm uma surpresa para Florianópolis, que vão fazer uma homenagem à cidade, que é o maior desejo dele de entregar, mas aí não me contou mais nada, né? O que é que vocês vão fazer amanhã? Não posso contar muito, Ah, mas eu vou contar um pouco. A Propag está fazendo 60 anos esse ano, né? E a gente, no início do ano, eu comecei a procurar, pós-pandemia, comecei a procurar uma sede para a agência, que eu queria comprar um lugar, porque agora eu acho que a gente tinha um lugar que a gente muito bacana também, que era do lado da minha casa, onde era propaganda numa casa sim. meio anos 50, assim, que era muito bacana. Mas eu queria um lugar nosso e tive a oportunidade, porque eu tenho um grande amigo, que é o Rodrigo Otaki, de ter a sede nesse lugar maravilhoso, É no que Instituto? é o É no apartamento. Instituto? Não? Não, não. Ele fica na Faria Lima com a Cidade Jardim. Era o apartamento onde o Rui morou. Ele fez para ele. Então ele chamava de apartamento escultura e tipo assim, eu digo que aqui só a energia Imagina. que tem esse lugar já nos torna Aham. mais criativo. Então essa relação com o É do Rodrigo lado da foi crescendo DPZ. porque eu conheci. Esse endereço é ao lado do DPZ. É do lado. Que É legal. do Mas você tava, ladinho. foi crescendo? O Rodrigo foi crescendo? Porque porque foi o seguinte, eu teve uma fase aí que eu fui, na verdade, reformar o meu apartamento e queria eu tenho paixão pelo México e queria uma pessoa que trouxesse cor, o estilo meio Barragan, que é um arquiteto do México que eu amo, Luiz Barragan.
E comecei a procurar algumas referências em revista e tal, e olhei o Rodrigo. O Rodrigo estava começando essa área de design, tinha acabado de sair do escritório do Rui e montar o escritório dele. Eu assim, vou ligar para esse menino, vou ver se ele faz um projeto para mim. Mandei uma mensagem para ele dizendo que eu achava que ele era um pouco Barragan com curvas, né? Que a curva tem muito a ver com a família Otaki. O Barragan é mais geométrico, assim, mas eles sempre usaram muitas cores, tal. E ele disse: Nossa, o Barragan eu fiz o meu Mestrado? trabalho de conclusão inspirado no Barragan, tal, conclusão. Ele fez a minha casa, onde eu moro hoje, né, o meu apartamento, ele reformou. E, tipo assim, eu não mudei nada, fiquei apaixonada. E ali a gente começou uma relação. Quando faz um ano o Rui faleceu, eu soube que eles iriam vender Imóvel. o apartamento dele, imóvel. Liguei para o Rodrigo, pelo amor de Deus, nem coloca esse imóvel à venda. E daí a gente está aqui hoje, né? Hoje é a sede da Propag. Tem uma vista linda de São Paulo, né? Porque ele é uma cobertura, então a gente vê essa São Paulo. O Rui dizia, ele tinha uma coisa que ele falava, que ele precisava, para criar, ele precisava ver o horizonte. Então, ele sempre teve andares, o escritório onde o Rodrigo está hoje, que assumiu o escritório do pai, né? Que também faz 60 anos esse ano, olha que coincidência incrível. Também fica pertinho daqui, numa área alta também, ali na Faria Lima, mas daí é mais próximo ali do Iguatemi. E a gente começou a ter essa relação, e quando eu pensei em fazer uma coisa para os 60 anos, eu tinha certeza que ia ser alguma coisa com a família Otaki. A família Otaki. E queria devolver para a cidade onde hoje a Propag não está mais fisicamente, manter alguma coisa física da Propag. Aí tive uma ideia mirabolante de fazer um museu de arte digital e inovação. Num polo como... Museu de Arte e Inovação. Então, o Rodrigo... Arte Digital e Inovação. Vai se chamar MAD. Então, a gente começou a conversar com o prefeito e conversou desde o início do ano aí com alguns empresários de tecnologia, porque hoje Florianópolis é o grande polo, né, de tecnologia do Brasil, é uma coisa tipo incrível, e a gente não tem um equipamento no Brasil voltado à arte e tecnologia, né? Então, museu. É um museu de arte digital e inovação. Arte digital e inovação. Então, pessoal, quem é artista e queira participar desse projeto, é aberto ao público esse evento? Vai ter um lançamento aonde? Como é que é, ou não é para contar? Não, na verdade, a gente pensou num conceito. Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar para o prefeito e para alguns empresários, né, do ramo de tecnologia, que foi essas pessoas que a gente consultou e que nos abriram aí com muita expectativa aí de compraram a ideia no mesmo momento, porque assim, é muito inspirado em Bilbao, assim, né? Eu acho que tem a questão de um museu ser um ícone para a cidade. E a gente realmente tem hoje muitos profissionais de tecnologia, programadores, enfim, designers de games. Então, é um polo realmente que cabe. Eu acho que o Brasil já pode ter um projeto como esse. Acho que São Paulo já tem tantos museus interessantes, como o Museu da Língua Portuguesa, que tem bastante coisa de tecnologia, o próprio Museu do Farol Santander, que também traz um foco de inovação, de arte contemporânea e inovação. E a gente acha que Florianópolis merece ter um equipamento como esse, onde realmente... Isso é um projeto, a gente vai mostrar aí um conceito,
para que a gente construa o projeto ano que vem e saia para captar recursos para construir esse Tem museu, local a né? princípio? Não. Então a Tem gente já. local? Não vai poder falar hoje? Hoje eu não posso falar. É. Mas já dei um Sim. spoiler Mas bom aí, vai vai ser perto de dizer, praia ou né? vai ser Então, perto de centros de tecnologia? não, na verdade, a gente quer um local que tenha acesso Ah, às sim. Ok, pessoas. centro da cidade. Então, é um local onde a gente consegue. A ideia, quando a gente fala de. Eu sou apaixonada por museu, minha filha vai Aquela em casa da museu Praça todo final. Getúlio Vargas ainda está ao alcance? Como é que está aqui? E aí? Existe. É por ali, não? Tá Ah, não? lá, mas não é lá. Tu vai Tá conhecer o bom, local tá amanhã. legal. Mas é um presente Puta, mas é mesmo para os genial. 60 anos. Acho que Acho que Florianópolis merece isso, né? Acho que a gente hoje tem é uma cidade, ela foi eleita, né? A cidade mais inteligente aí. A gente tem essa coisa da tecnologia também como base para os negócios na nossa cidade. Então a gente quer levar um pouco dessa questão da criatividade voltada à Muito bom. inovação aí, que é um pouco do que Que eu amo, bom. assim, Fico. amo. Eu viajo para ir a Sim, museu, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que me arrepia, e eu acho que falta um lugar assim que tenha estrutura para isso. Vai ser realmente um museu sim. moderno para que a É para gente possa. eternizar o talento, é para revelar o talento pensado em modernidade, pensado em tecnologia e inovação. Ué, eu imagino que seja sensacional visitar esse local. Pô, sem dúvida. Vai sim, E vai você sim. virá para cá sozinha amanhã, para esse evento, com o prefeito? Eu, vou eu e o Rodrigo Otaque. E a gente tem também a Juliana Castro, da J8, que é uma manezinha como eu, maravilhosa, com projetos incríveis. Ela é paisagista, ela tem a J8 Arquitetura Viva, que a gente trouxe esses talentos todos aí para que a gente realmente faça uma coisa voltada para a cidade. Né? Eu acho que ela tem um olhar, ela já fez muitas praças em Florianópolis, então a ideia é que, de fato, a gente consiga fazer um museu voltado para as pessoas, onde a gente vai ter a tecnologia, mas a gente vai ter a natureza também. Então a gente tem esse olhar assim de é um presente para a E vem, cidade mesmo. Né? Então a gente quer que as pessoas tenham acesso, a gente quer que as pessoas convivam com esse equipamento no meio da e vem num cidade. momento muito oportuno, porque o prefeito atual é um empresário, uma visão universal, um homem que entende de tecnologia, acho que vai poder contribuir bastante Maravilhoso. para que isso fique de pé. Fico muito contente. Pô, Olha, eu vou te falar uma coisa assim que me surpreendeu e que eu estou encantada. A gente foi falar, eu e o Rodrigo, a gente já foi 2, 3 vezes para ir e sim, conversar com alguns empresários para entender com eles como eles viam isso, com o próprio prefeito, enfim. A receptividade que a imagina. gente teve e o encantamento com a área de tecnologia que a gente tem em Florianópolis, que ninguém conhece, É gente. A isso aí. gente precisa É colocar isso isso para aí. fora. O que a gente tem na cidade é incrível, né? Realmente é a Floripa Vai, do Silício, né? Que vai eles lá no brincam. Sapiens Park, na região de Canasvieiras ali. É absurdamente. Sim, Cada vez que sim, eu vou sim. lá, tá maior, um prédio mais bonito que o outro, gigante, assim, ó. Não, a Loucura. gente A gente conversou com eles e eles falaram todo o projeto que eles têm, né, do Sapiens. Não, se você acha que aquilo ali já é uma coisa incrível, o projeto deles para o futuro é mais incrível Que ainda. ótimo. Ô, Patrícia, agradeço muito o teu tempo. Nós estamos terminando por causa do horário. Eu queria deixar a comunidade acontecendo aqui te ouvindo na despedida, para você falar o que você quiser, coisas que a gente não abordou que você gostaria de falar. O tempo é todo teu. O que eu queria falar é que tenho muito orgulho
de vir de Santa Catarina e estar em São Paulo hoje, né? De ter os clientes que eu conquistei aqui hoje, que é a Globo, a Accenture, a própria Bung, que veio de Santa Catarina e que hoje a gente continua atendendo aqui, Ferreiro, Votorantim, VSA, enfim, Globoplay. Muito orgulho de fazer parte dessa história, né? De ter vocês aí, como sempre, incentivando o nosso mercado e trabalhando para que a gente consiga cada vez mais, e ainda mais agora nesse mundo tão globalizado aí, né, já isso que a gente tem, conquistar lugares e clientes diferentes, né, e a gente conseguir trabalhar nossa criatividade fora de Santa Catarina e dizer que o meu coração está aí. E esse presente para os 60 anos é um presente para mim também, não só para a cidade, né? Para a história da Propag, para o meu pai, que eu tenho tanto orgulho, para o Antônio Severo, Queridão. né? Que também que foi o nosso fundador e que a gente tem muito orgulho dessa história. E dizer que vou estar com um pé sempre aqui e outro aí, e que a gente vai se ver muito e agradecer vocês aí pelo carinho e pela audiência. Muito obrigado. Patrícia, obrigadíssimo Obrigada. pela sua disposição, por tudo que você abriu para nós. Beijão e amanhã eu vou lá te ver pessoalmente, tá? Um beijo enorme. A gente se encontra amanhã. Tchau, pessoal. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.